A fortaleza. Viram você sua forma cinza se erguer, soberba acima de bala e mar, ameaçadora em seus olhos de granito venham tentar sua força contra mim. Basta meu olhar, duro e temido, para abater o impio inimigo. Qualquer que seja o rumo que a guerra possa tomar em floresta ou planície, não faça a rainha do mar quebrar a calma de seu desdém. 1000 canhões, com línguas de fogo, o afundarão com sua selvagem ira, os contos do alferes Stahl, Johann Ludwig Runeberg. S.O.I. calado na noite, Sveaborg esperou. Formas escuras num mar de gelo, as 6 cidadelas insulares da fortaleza laçavam sombras ao luar esperando. Muralhas de granito irregular se erguiam das ilhas e arrepiavam com fileiras e mais fileiras de canhões silenciosos rando. E atrás das muralhas, homens determinados se sentavam junto às armas de noite, esperando. Do noroeste, um vento cortante levava até Sveaborg os sons e cheiros da cidade, tanto enquanto uivava junto às muralhas da fortaleza. E no alto do parapeito de Varg a maior das 6 ilhas, o coronel Bengt Antonen estremecia com o frio enquanto OLL melancolicamente à distância. Seu uniforme pendia frouxamente de seu corpo do magro, e seus olhos cinzentos estavam nublados e angustiados. Coronel, chamou uma voz logo atrás do oficial deprimido. Antonen, meio de lado, sorriu. O capitão Calbanerson prestou contínuo e subiu ao parapeito ao lado do coronel. Espero não estar perturbando, disse o capitão. Antonen bufou. De modo algum, Cal. Estou apenas pensando. Houve um momento de silêncio. A barragem russa foi bem pesada hoje, informou Bannerson. Vários Ro ficaram feridos no gelo, e tivemos de apagar 2 incêndios. Retrospectiva da Dre-George R.R. Martin. Os olhos de Antonen estudaram o gelo além das muralhas. Perdido em pensamentos, ele parecia quase não notar o alto e jovem capitão sueco. Peibadens nunca deveriam ter ido para o gelo, disse, distante. Os olhos azuis de Bannerson estudaram o rosto do coronel, repletos de dúvida. O oficial mais velho não deu resposta alguma. Antonen continuava. Por que diz isso? Perguntou, depois de hesitar. Olhando à frente e ficou em silêncio um minuto, o coronel despertou e se virou para encarar o capitão com o rosto tenso e preocupado. Há alguma coisa errada, Cal. Alguma coisa muito errada. Bannerson pareceu confuso. Do que este Chanstete? Respondeu o coronel. Não gosto do jeito que ele tem se falando? Comportado. Ele me preocupa. Em que sentido? Antonen balançou a cabeça. As ordens que dá. O modo como fala, disse o finlandês alto e magro apontando para a cidade distante. Você se lembra de quando o cerco russo começou no início de março? A primeira bateria deles foi arrastada para Sveaborg em trenó e instalada numa rocha no porto de Helsinki. Quando respondemos ao fogo, todos os dispãs atingiram a cidade. Verdade. E então os russos ergueram uma bandeira de trégua, negociaram, e o almirante Kronstedt concordou que Helsinki deveria ser zona neutra e nenhuma das partes construiria fortificações perto dela, relembrou Antonen, tirando do bolso um pedaço de papel. Ele o acenou para Bannerson. O general Suktelen permite que as esposas de oficiais na cidade nos visitem de tempos em tempos, e por intermédio delas recebi esse relatório. Aparentemente, os russos deslocaram seus canhões, mas instalaram alojamentos, hospitais e paióis em Helsinki.
E não podemos tocar neles. Bannerson franziu a testa. Entendo o que quer dizer. O almirante tem conhecimento desse relatório? Claro, respondeu Antonin, impaciente, mas não toma uma atitude. Jagerhorn e outros o convenceram de que o relatório não é confiável. Então, os russos se escondem na cidade, em total segurança. O coronel amassou o relatório e o enfiou no bolso, desgostoso. Bannerson não respondeu, e o coronel voltou a olhar por sobre as muralhas, murmurando. Houve vários momentos de um silêncio tenso. O capitão Bannerson deslocou o peso do corpo de um lado para outro, desconfortavelmente, e tossiu. Senhor, não acha que corremos algum perigo real? Acha? Antonin olhou para ele, sem expressão. Perigo? Não, na verdade não. A fortaleza é bem resistente, e os russos, fracos demais. Eles precisam de muito mais artilharia e muito mais homens antes que possam ousa Suécite. E temos comida suficiente para resistir a um cerco. Assim que o gelo derreter, a Suécia poderá enviar reforços por mar sem problemas. Ele parou por um momento. A Portaurda. 41. Depois prosseguiu. Ainda assim, estou preocupado. O almirante Kronstedt descobre novos pontos vulneráveis todos os dias, e todos os dias mais homens morrem tentando romper o gelo à frente. A família de Kronstedt está presa aqui junto com todos os outros refugiados, e ele se preocupa demais com ela. Vê fraquezas por toda parte. Os homens são leais e estão prontos para morrer defendendo Sveaborg, mas os oficiais. Antonin suspirou e balançou a cabeça. Depois de um momento de silêncio, se impertigou e deu as costas ao parapeito. Está um frio maldito aqui. Melhor entrarmos. Bannerson sorriu. Verdade. Talvez Suktelen ataque amanhã e resolva todos os nossos problemas. O coronel riu e deu um tapinha nas costas do capitão. Os dois deixaram a muralha juntos. E à meia-noite, março se transformou em abril. E Sveaborg continuou esperando. Se o almirante me permite, eu gostaria de discordar. Não vejo motivo para negociar neste momento. Sveaborg está segura contra uma investida, e nossos suprimentos são adequados. O general Suktelen não tem nada a nos oferecer. O rosto do coronel Antonin permanecia duro e formal enquanto falava, mas os nós dos dedos estavam brancos no ponto em que a mão apertava o punho da espada. Absurdo, reagiu o coronel F.A. Jagerhorn, distorcendo seus traços aristocráticos numa careta de desprezo. Nossa situação é muito perigosa. Como o almirante bem sabe, nossas defesas têm falhas, que se tornam ainda mais imperfeitas pelo gelo que as deixa acessíveis de todos os lados. Nossa pólvora está acabando. Os russos nos cercam com canhões, e o número deles aumenta a cada dia. Atrás da mesa do comandante, o vice-almirante Kaolof Kronstedt assentiu com gravidade. O coronel Jagerhorn está certo, Bengt. Temos muitos motivos para nos encontrarmos com o general Suktelen. Sveaborg está longe de ser segura. Mas, almirante, recomeçou Antonin,
agitando a resma de papéis que sua mão agarrava com força. Meus relatórios não indicam tal coisa. Os russos têm apenas cerca de 40 canhões, e ainda os superamos. Eles não podem atacar. Jagerhorn riu. Se seus relatórios dizem isso, Coronel Antonen, estão errados. O tenente Click está em Helsinki e me informa que o inimigo nos supera e muito em número. E eles têm bem mais de 40 canhões. Antonen girou furioso na direção de seu colega oficial. Clique. Você o escuta. Clique é um idiota e um traidor Anjala. Se ele está em Helsinki é porque trabalha para os russos. Os dois oficiais se encararam, raiva em seus olhos. Jagerhorn frio e superior, Antonen afogueado e exaltado. Eu tinha parentes na Liga de Anjala, começou o jovem aristocrata. Eles eram traidores, nem Clique é. São finlandeses leais. Antonen rosnou algo ininteligível e se voltou para Kronstedt. Retrospection da HOSURDERR. Martin I. Airante em Jones e meus relatórios são acurados. Não temos nada a temer MD, mas operar até que o golo derreta, e podemos fazer isso facilmente. Assim que o Mas levantou lentamente da cadeira, o rosto desgastado e cansado, estiver abertos, a Surivia enviará ajuda, recusar a negociar disse. Kronstedt, se tu está ansioso demais por luta. Não podemos ser impetuosos na Bergt. Não podemos no Senhor Insotes Antonen. Se é necessário, então negocie. Mas não ceda-me nada. A Suécia e a Finlândia dependem de nós. Na primavera, o general Klingspor e a frota sueca lançarão sua contraofensiva para expulsar os russos da Finlândia, mas o Sveaborg é vital para esse plano. O moral do exército será arrasado com calamos alguns meses. Senhor, resista alguns meses e a Suécia poderá vencer a guerra. Controle de balançou a cabeça a. O rosto de Kronstedt era uma máscara de desespero. Coronel, o senhor não tem lido as notícias. A Suécia está sendo arrasada em todos os lados, seus exércitos são derrotados em todas as frentes. Não podemos ter a esperança. Mas, senhor, essas notícias estão nos jornais que o general Suktelende envia. São de triunfo em sua maioria, jornais russos. O senhor não vê que essas notícias são tendenciosas. Não podemos confiar nelas. Os olhos de Antonen estavam arregalados de horror. Ele falava como um homem. Desesperado, Jagerhorn riu, fria e cinicamente. O que importa se as notícias são verdadeiras ou falsas?
Você realmente acha que a Sikkim, Antonente, um pequeno estado pobre negrote, deter a Rússia? A Suécia, que se estende do Báltico ao Pacífico, do Mar Negro ao Oceano Ártico? A Rússia, aliada de Napoleão, que passou por cima das cabeças coroadas da Europa, perguntou e riu de novo. Estamos derrotados, Benguit, derrotados. Resta apenas descobrir quais termos podemos conseguir. Antonin olhou para Jagerhorn em silêncio por um instante, e quando voltou a falar sua voz era rouca e tensa. Jagerhorn, você é um derrotista, um covarde e um traidor. Você é uma desgraça para o uniforme que veste. Os olhos do aristocrata queimaram e a mão disparou para o punho de sua espada. Ele se adiantou agressivamente. Cavalheiros, cavalheiros, disse Kronstedt, de repente entre os dois oficiais, contendo Jagerhorn, estamos sitiados pelo inimigo, nosso país está em chamas e nossos exércitos estão sendo massacrados. Esse não é o momento de brigarmos entre nós. E com o rosto grave e sério acrescentou, Coronel Jagerhorn, retorne imediatamente aos seus alojamentos. Sim, senhor, disse Jagerhorn, prestando continência, dando meia volta e deixando a sala. O almirante Kronstedt se voltou para Antonin. Balançou a cabeça, triste. Benguit. Benguit. Por que não consegue entender? Jagerhorn está certo, os outros oficiais concordam unanimemente com ele. Se negociarmos agora poderemos poupar frota e muito sangue finlendes. O coronel Antonin permaneceu na rígida posição de sentido, seus olhos eram frios, ele olhou para além do almirante como se ele não estivesse ali. E disse com dureza, a fortaleza. Quarenta e três. Almirante, e se tivesse pensado assim antes de Ruotsinsalmi?
O que teria sido então de sua vitória, senhor? O derrotismo não vence batalhas. Rosto de Kronstedt ficou duro, e havia raiva em sua voz. Oh! Já é o bastante, coronel. Não irei tolerar insubordinação. Sou obrigado pelas circunstâncias a negociar a rendição de Sveaborg. A reunião entre mim e Suktelen foi marcada para 6 de abril. Eu estarei lá. E no futuro você não vai questionar essa decisão. Isso é uma ordem. Antonin ficou em silêncio. O almirante Kronstedt encarou o coronel por um breve momento, os olhos ainda refletindo raiva. Depois deu meia volta bufando e fez um gesto impaciente na direção da porta. Está dispensado, coronel. Retorne aos seus aposentos imediatamente. O rosto do capitão Bannerson disfarçava seu choque e sua incredulidade. Isso não pode ser verdade, senhor. Rendição? Mas por que o almirante faria tal coisa? Os homens estão prontos e dispostos a lutar. Antonin riu, mas foi um riso vazio e amargo, totalmente despido de humor. Seus olhos tinham um desespero selvagem, e as mãos flexionavam a lâmina de sua espada. Estava apoiado num refinado túmulo esculpido, à sombra de duas árvores, num dos pátios centrais da cidadela Vargon. Bannerson estava de pé na escuridão a alguns passos, nos degraus que levavam ao monumento acima. Todos os homens estão dispostos a lutar. Apenas os oficiais que não estão, disse Antonin, e voltou a rir.
O almirante Kronstedt, o herói de nossa vitória em Rotsingsalm, foi reduzido a um velho inseguro e arrasado pelo medo. O general Suktelen jogou bem com ele. Os jornais da França e da Rússia que ele enviou, os boatos de Helsinki trazidos para cá pelas esposas dos oficiais, tudo isso serviu para plantar a semente do derrotismo. E agora o coronel Jagerhorn a ajudou a florescer na mente do almirante. Bannerson ainda estava chocado e confuso. Mas o que o almirante teme? Tudo. Ele vê pontos fracos em nossa defesa que ninguém mais vê. Teme por sua família. Teme pela frota que um dia comandou rumo à vitória. Alega que Sveaborg é indefesa no inverno. Ele é fraco e apreensivo, e toda vez que tem uma dúvida, Jagerhorn. E seus companheiros estão lá para lhe dizer que está certo. Foi comprar alguma coisa lá fora para botar na frente. O rosto de Antonin estava distorcido de fúria. Ele quase gritava agora. Os covardes. Os traidores. O almirante Kronstedt vacila e treme, mas se eles fossem decididos, ele encontraria coragem e também juízo. Senhor, por favor, não tão alto, alertou Bannerson.
Se o que disse é verdade, o que podemos fazer? Antonin encarou o capitão sueco. Avaliou-o friamente. A conferência está marcada para amanhã. Kronstedt pode não ceder, mas caso ceda, precisaremos estar preparados. Reúna todos os homens leais que conseguir encontrar e avise-os para que estejam prontos. Chame a isso de motim se quiser, mas Sveaborg não vai capitular sem luta enquanto ainda houver um único homem honrado, Martin. Count Venligen talve indicou a sentir que Tamacote. E se vá para precho chamodiales de partida se vrou você entre. Doc de Walker com nos respondem. E Coutima andando, Nig. Eve de peso no eco olhando distrado para a mão. Estas gundo de coca capala rinco odicial olhos para. Racu homens que aguarnecem tenham a mesma fosco. Quem estava à porta a avenida dessa tarde? Você tem coragem. O que quer?
Advoca e nasce no quarto e show aperta. Lê de ideia. Cronstetio escuta cudavodo, ov nautai capitulatis veadorg não cairados voem meti le soot ova sabota. Parata e respeita mimba opinião. Mas é só uma quest implice essa guerra e, quanto mais a prolongarmes, aristocrata olhos calmamente para seu colega perdida, o osa Fulândia não precisa estar tem decor absansque de que a Finlândia será um estado autônomo sob a paia rosmas a verdade de que um dia tivemos sob a Suécia Antonen, temos o dever de defender nosso ni. Usa pátria. A ui dele estava à espera de desprenos e licóstino do ligula penos labios de Lagerborn. Dezes. O que a Suécia já fez por nós? Cobrou impostos. Peiva nozes meninos e os deixa merrenco na lama da Polônia, da Alemanha e da Namava. BLA rascuse nosso interior em campo de batalha para suas guerras. E por isso que devemos caclar de a Súcia? A não é de quando o gelo derreter, respondeu Antonen.
Só precisamos resistir até a primavera e esperar pela frota. A Gerholsen estava de pó, e suas palavras soaram com amargura e desprezo. Buizão contaria com a ajuda sueca, coronel. Um estudo de sua história Lemos. Trania isso onde estava Cauchy durante a Grande Guerra Russa? Ele cavalgou por toda a Purvisa, mas não conseguiu enviar um exército para a sofrida Finlândia. Onde estou? Marechal Klingspor, enquanto os russos arrasam nossa terra e queimam nossas. Slade BLE pelo menos latou pela Finlândia? Não. Ele recuou para salvar a Suécia. De um ataque a descomportes a LSG som de guerra. As pezonas que sozacona Tichu e parece um satroca lementinel. Não. Os reis nos tratam como inimigos agora, mas quando estiver do Jules,
As visas serão diferentes. Não teremos mais de trevar o Nagurers Acad Viné anos para satisfazer um rei meco. As ambições de um Kaufman estariam e custarão mais milhares de vidas finlandesas. Assim quem quiser governar Finlândia trimos para a liberdade. Avô de Lagerhorn em dia de empolgação e convites, mas Antonin permanecia esfrio e formal. Olhou com tristeza, quase melancolia, para Lagerhorn e suspirmes era melhor quando eu achava que você é RX um traidor. Um idealista, um sonhador Amy. Mas não um traidor. Eu fui um sonhador? Reagiu Lagerhorn, erguendo as sobrancelhas de surpresa não. Benguit. Você é o sonhador. Você é o homem que se ilude com esperanças de uma nova vitória sueca. Eu vejo o mundo como ele é, e lido com ele segundo os seus termos.
Antonem balançou a cabeça. Nós lutamos contra a Rússia várias vezes ao longo dos anos. Somos inimigos há séculos. E você acredita que viveremos juntos em paz? Isso não vai funcionar, coronel. A Finlândia conhece a Rússia bem demais. Sabe que ela não esquece. Esta não será nossa última guerra. De modo algum. Ele se virou lentamente e abriu a porta para parte. Então, quase como se algo lhe ocorresse, parou e olhou para trás. Você é apenas um sonhador desorientado, e Kronstedt é apenas um velho fraco, disse, e riu suavemente. Não há mais ninguém para odiar, Jagerhorn.
Não há mais ninguém para odiar. A porta se fechou suavemente, e o coronel Bengt Antonen ficou sozinho no corredor escuro e silencioso. Apoiado na parede de pedra fria, exausto, soluçou e cobriu com as mãos. Sua voz era um sussurro rouco e engasgado, seu corpo pálido e tremúlo. Meu Deus, meu Deus! Os sonhos de um tolo e as dúvidas de um velho. E juntos eles vão derrubar Gibraltar do Norte. Ele deu um riso entrecortado e soluçante, se empertigou e saiu andando para a noite.